Nesse vídeo eu vou falar a respeito das closures no PHP. Com certeza absoluta você já usou e nem sabe o que usou. O que são as closures? Quando eu falo closure no PHP, entenda a função anônima, porque desde a versão 5.3 o PHP já tem essas funções anônimas, já tem as closures. Então quando eu falar aqui closure, entenda a função anônima. Quando eu falar função anônima, entenda closure. E é o seguinte, o que é uma função anônima? Função anônima é uma função sem nome. Por exemplo, se eu vier aqui e criar uma variável chamada person. Person igual function. Isso daqui é uma função anônima, porque eu não coloquei nome nenhum. E eu atribuí essa função anônima a uma variável. Legal, mas só que olha o que acontece se eu vier aqui embaixo, por exemplo, e chamar esse person. Olha o que vai acontecer. O PHP ele vai reclamar, falar o seguinte, que ele está esperando um ponto e vírgula, tá vendo? Unexpected variable name expected ponto e vírgula. Porque ele está esperando ponto e vírgula. Aonde? No final aqui da função. Então quando você está trabalhando com uma função anônima no PHP, sempre no final ele espera um ponto e vírgula. Já se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma função normal, vamos supor uma função chamada função teste. Você não precisa colocar um ponto e vírgula aqui. Você não precisa. E já a função anônima ela precisa. Tá, agora aqui, se eu vier e eu colocar um vardump, eu vou colocar aqui dentro somente para exemplificar. Vou colocar um vardump teste. Se eu deixar desse jeito, vamos ver o que vai acontecer lá no navegador. Eu vou atualizar e apareceu em branco. Por que apareceu em branco? Tinha aparecido o teste antes, porque eu estava fazendo uns testes aqui antes de começar a aula. Mas não apareceu nada. Por que não apareceu nada? Porque agora, esse person aqui, eu tenho que chamar ele como se fosse uma função. Olha o que vai acontecer agora. Apareceu o teste. Simples assim. E por que aconteceu isso? Porque por trás dos panos, lá no fundo, o PHP ele trabalha com a classe chamada closure. Tá aqui, ó, closure class. Tá, mas o que tem a ver esse closure class? Porque sempre quando eu crio uma função anônima no PHP, sempre quando eu crio uma closure, por trás dos panos ele está instanciando aquela classe closure. Eu estou criando um objeto closure. E aqui o objeto closure, no caso a classe aqui closure, o que ele tem? Ele tem aqui, não sei se eu vou conseguir mostrar para você se ele vai falar, ele tem um invoke, tá aqui. Besides the methods listed here, this class also has an invoke. O que é essa função, que é a função não? O que é esse método mágico ele faz? Quando você cria, vou mostrar aqui na prática para você. Eu vou criar uma classe chamada person, bem criativo. Eu vou criar um public function, vai ser invoke. Nesse invoke vai ser um vardump teste. E aqui embaixo, olha o que eu vou fazer. Vou colocar person igual a new person. E embaixo, no caso vou colocar person 2, person 1, para não confundir com aquela variável de cima. Eu vou colocar person 1 e chamar como se fosse uma função. O que vai acontecer, se tudo der certo, deixa eu só comentar isso aqui também de cima, senão vai dar problema. Vamos ver o que vai acontecer e apareceu o teste. Para você ver que realmente é isso, eu vou colocar teste 1 aqui. Vou atualizar, tá aqui, teste 1. Então o que aconteceu? Esse invoke é um método mágico que quando você instancia uma classe, o objeto que você criou, aquele person 1 ali, o que vai acontecer? Você pode chamar ele como se fosse uma função. Isso é o que o método mágico invoke ele faz. Você pode chamar o objeto que você criou, com base nessa classe, como uma função. Então, quando você cria uma função anônima, por trás dos panos, o PHP ele chama aquela classe closure, ele instancia aquela classe closure. É importante você saber isso para as próximas aulas, porque eu vou utilizar bastante, por exemplo, o bind to, para poder ligar com outras coisas. Mas isso vai ficar para as próximas aulas.